E se eu te dissesse que um pastor de ovelhas simples foi escolhido por Deus para confrontar reis, denunciar injustiças e abalar uma nação inteira? Essa é a história de Amós, um dos profetas mais corajosos da Bíblia. Ele não era sacerdote, nem político, mas suas palavras ecoam até hoje como um grito por justiça e verdade. Mas aqui vai uma pergunta: será que as mensagens de Amós ainda são relevantes no mundo moderno? Será que estamos repetindo os mesmos erros que ele denunciou há mais de 2.700 anos? Hoje, vamos explorar quem foi Amós, suas mensagens poderosas e como elas podem transformar nossas vidas agora mesmo. Mas antes de mergulharmos nas mensagens de Amós, vamos entender quem ele realmente era. Como um homem comum conseguiu causar tanto impacto? Vamos descobrir agora. Quem foi Amós, o homem comum chamado por Deus? Amós não nasceu em berço de ouro. Ele era um pastor de ovelhas e cultivador de figos silvestres da cidade de Tecoa, uma região rural ao sul de Jerusalém. Ou seja, ele era um cara comum, vivendo uma vida simples. Mas Deus tinha outros planos para ele. Em Amós 7, 14 e 15, ele mesmo diz: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou pastor e tratador de sicomoros. O Senhor me tirou de seguir as ovelhas e me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. É incrível, não acha? Deus escolheu alguém fora do sistema religioso oficial para transmitir suas mensagens mais duras. Agora, imagina só, você está lá, cuidando das suas ovelhas, quando, de repente, Deus te chama para ir até o Reino do Norte e confrontar os líderes políticos e religiosos mais poderosos da época. As mensagens de Amós, denúncia da injustiça e da hipocrisia. Amós não foi enviado para trazer mensagens bonitinhas ou confortáveis. Ele foi uma espécie de bomba-relógio divina, explodindo verdades que ninguém queria ouvir. Em Amós 2, 6, 7, ele denuncia: Porque 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Isso é pesado, não concorda? Ele estava falando diretamente contra a corrupção, a exploração dos pobres e a injustiça social que dominavam o Reino do Norte. Mas não para por aí. Amós também atacou a hipocrisia religiosa. Em Amós 5, 21, 24, ele diz algo que corta até hoje: Odeio, desprezo as vossas festas, e não me agrado das vossas assembleias. Ainda que ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Ou seja, ele estava dizendo: Vocês podem até lotar os templos e fazer rituais bonitos, mas se o coração não for transformado, tudo isso não passa de teatro. Que mensagem poderosa! Certos. E sabe o que mais chama a atenção? Amós não só apontava os problemas, como também mostrava as consequências. Ele usou metáforas impressionantes, como a visão do cesto de frutas maduras em Amós 8, 1, 2, simbolizando que o tempo de Israel estava maduro para o juízo. Ele estava dizendo: se vocês não mudarem, o colapso está chegando. Parece até uma previsão moderna sobre sociedades que priorizam o materialismo e ignoram os valores espirituais e éticos. Será que estamos ouvindo essa mesma mensagem hoje? Para entender melhor o impacto das palavras de Amós, imagine o seguinte cenário. Você está em uma igreja ou templo lotado e alguém entra gritando: Vocês estão fingindo que estão adorando a Deus, mas suas mãos estão sujas de sangue. Como você reagiria? Provavelmente ficaria desconfortável, certo? Essa era a energia de Amós. Ele não estava ali para agradar as pessoas, mas para confrontá-las com a verdade. Ele denunciou o luxo excessivo dos ricos, que construíam casas grandes e viviam em banquetes enquanto os pobres morriam de fome. Ele também criticou os juízes corruptos, que vendiam justiça por suborno. E sabe o que é mais impressionante? Ele fez tudo isso sabendo que poderia ser morto a qualquer momento. Pensem como isso se aplica ao mundo de hoje. Quantas vezes vemos empresas lucrando bilhões enquanto seus funcionários mal conseguem pagar as contas? Ou governos que prometem justiça, mas só beneficiam os mais ricos?
Amós nos lembra que Deus não tolera esse tipo de comportamento. Ele exige justiça, misericórdia e compaixão. E se nós, como sociedade, continuarmos ignorando esses princípios, podemos esperar consequências graves. Outro ponto importante é que Amós não apenas denunciou os pecados individuais, mas também os pecados estruturais. Ele falou sobre sistemas que perpetuavam a opressão e a desigualdade. Isso nos desafia a pensar: como podemos combater as injustiças sistêmicas em nossa própria sociedade? Será que estamos contribuindo para esses sistemas, mesmo que involuntariamente? Ou estamos buscando formas de mudá-los? Mas aqui vai uma pergunta intrigante: por que as palavras de Amós ainda ressoam tanto nos dias de hoje? Será que estamos repetindo os mesmos erros que levaram Israel ao colapso? No próximo bloco, vamos explorar como a mensagem de Amós pode ser aplicada ao mundo moderno. Fica comigo. Amós hoje, uma voz que desperta consciência no mundo moderno. Agora, pare por um momento e pense: será que as palavras de Amós não são exatamente o que precisamos ouvir hoje? Vivemos em uma era de avanços tecnológicos, mas também de desigualdade extrema. Em muitos lugares, os pobres ainda são explorados, os vulneráveis são ignorados, e os poderosos continuam acumulando riquezas às custas dos mais fracos. Amós diria algo como: vocês estão construindo impérios nas costas dos necessitados. Parece familiar. E a hipocrisia religiosa? Bom, isso também não sumiu. Quantas vezes vemos pessoas frequentando igrejas, templos ou mesquitas, mas vivendo de maneira completamente oposta aos princípios que dizem seguir? Amós já denunciava isso há milhares de anos. Ele nos lembra que Deus não se impressiona com rituais vazios. O que ele quer é justiça, misericórdia e compaixão. Como disse Jesus séculos depois: misericórdia quero, e não sacrifício. Lições práticas da vida de Amós. Como ser um agente de mudança hoje? Então, o que podemos aprender com Amós? Primeiro, ele nos ensina que não precisamos de um título ou posição especial para fazer a diferença. Ele era apenas um pastor, mas sua obediência a Deus causou um impacto eterno. Isso nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e perguntar: o que eu posso fazer onde estou? Talvez você não seja um líder político ou religioso, mas pode ser uma voz de justiça no seu círculo de influência. Segundo, Amós nos lembra da importância de denunciar o que está errado, mesmo quando isso é desconfortável. Em um mundo que muitas vezes prefere o silêncio por medo de confronto, precisamos de mais pessoas dispostas a falar a verdade com amor. Não se trata de apontar dedos, mas de chamar atenção para as injustiças e hipocrisias que nos cercam. Como disse Martin Luther King Jr., nossa vida começa a acabar no dia em que nos calamos sobre as coisas que realmente importam. Por fim, Amós nos inspira a agir com integridade. Ele não tinha nada a ganhar ao confrontar os poderosos, mas fez isso porque sabia que era a coisa certa a se fazer. E nós estamos vivendo de maneira alinhada com nossos valores. Seja no trabalho, na família ou na comunidade, podemos escolher ser exemplos de honestidade, compaixão e coragem. Lembre-se, pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Como diz o ditado, seja a mudança que você quer ver no mundo. Para aplicar essas lições, comece observando o seu entorno. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa, procure identificar práticas injustas e sugira melhorias. Se você é pai ou mãe, ensine seus filhos sobre a importância de ajudar os outros. Se você está envolvido em uma igreja ou grupo comunitário, use sua voz para defender os vulneráveis. Lembre-se, Amós não esperou por um convite formal para agir. Ele simplesmente obedeceu ao chamado de Deus e começou onde estava. Outro ponto importante é que Amós não estava preocupado com aplausos ou reconhecimento. Ele sabia que sua missão era maior do que ele mesmo. E isso é algo que podemos aprender. Muitas vezes, hesitamos em agir porque queremos aprovação ou medo de sermos criticados. Mas Amós nos ensina que o que realmente importa é agradar a Deus, não aos homens. Então, qual será o seu próximo passo?
onde você pode começar a agir como Amós. Imagine que você está em uma reunião de condomínio e alguém sugere reduzir o salário dos funcionários para economizar dinheiro. Você fica quieto porque não quer criar conflito, certo? Uais, e se você fosse como Amós? E se você levantasse a voz e dissesse: isso não é justo. Estamos colocando nosso conforto acima do bem-estar dessas pessoas. Claro, pode ser desconfortável, mas é exatamente isso que Amós faria. Ele nos ensina que pequenas atitudes de coragem podem gerar grandes mudanças. E sabe de uma coisa? Amós não estava sozinho. Ele foi enviado por Deus, mas também precisou enfrentar resistência. Isso nos lembra que, mesmo quando sentimos medo ou incerteza, Deus está conosco. Ele nos dá força para enfrentar os desafios e coragem para agir com integridade. Então, qual será o seu próximo passo? Onde você pode começar a agir como Amós? E agora que você entendeu melhor quem foi Amós e como suas mensagens ainda são relevantes, chegou o momento de responder a pergunta mais importante. O que você vai fazer com tudo isso? No próximo bloco, vamos te dar alguns passos práticos para colocar essas lições em ação e transformar sua vida e o mundo ao seu redor. Fique comigo até o final. O contexto histórico de Amós, entendendo o mundo em que ele viveu. Para entender melhor as mensagens de Amós, precisamos mergulhar no contexto histórico em que ele viveu. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, um período de prosperidade econômica para o Reino do Norte. Mas essa prosperidade não era igual para todos. Enquanto os ricos viviam em luxo, os pobres eram explorados e marginalizados. Era uma sociedade profundamente desigual, onde o poder estava concentrado nas mãos de poucos. Amós denunciou isso com clareza. Em Amós 6:4-6, ele critica diretamente os líderes que viviam em banquetes, bebendo vinho importado enquanto ignoravam o sofrimento do povo. Ai dos que se entregam à preguiça nos seus leitos de marfim e se estendem nas suas camas, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som das harpas, e inventam instrumentos musicais como Davi. Essa descrição é chocante, porque mostra como os poderosos estavam completamente desconectados da realidade do povo. Mas por que isso é importante? Porque o contexto de Amós nos ajuda a entender por que Deus escolheu esse momento para enviar um profeta tão direto e incisivo. A prosperidade material estava cegando as pessoas para os valores espirituais. Elas pensavam que, por serem abençoadas financeiramente, estavam automaticamente alinhadas com Deus. Amós veio para dizer: não é bem assim. Prosperidade sem justiça não agrada a Deus. Vale lembrar também que o Reino do Norte estava politicamente instável. Jeroboão II foi um rei relativamente bem-sucedido militarmente, mas seu governo foi marcado por corrupção e injustiça social. Além disso, o reino estava distante de Jerusalém, o centro religioso oficial, o que levou muitos israelitas a adotarem práticas religiosas misturadas com idolatria. Amós confrontou isso diretamente, chamando o povo de volta à aliança com Deus. Pensem como isso se aplica ao mundo de hoje. Quantas vezes vemos nações ou comunidades prosperando economicamente, mas deixando milhões de pessoas para trás? A história de Amós nos desafia a questionar: estamos construindo sociedades justas ou apenas acumulando riquezas? Como podemos garantir que o progresso beneficie a todos, e não apenas uma elite privilegiada? Agora que entendemos o contexto histórico de Amós, vamos explorar outro aspecto fascinante: sua visão sobre o juízo divino. Como ele alertou Israel sobre as consequências de seus pecados. Vamos descobrir no próximo bloco. O juízo divino segundo Amós, uma advertência para todos. Amós não só denunciou os pecados de Israel, mas também anunciou as consequências desses pecados. Ele falou sobre o juízo divino com uma clareza impressionante. Em Amós 3:2, ele diz: visto que dentre todas as famílias da terra, só a vós outros conheci, por isso visitarei sobre vós todos os vossos pecados. Ou seja, quanto maior a proximidade com Deus, maior a responsabilidade. Israel tinha sido escolhido por Deus,
Mas isso não significava impunidade. Ele usou imagens poderosas para ilustrar o juízo. Por exemplo, em Amós 7:7-9, ele fala sobre uma parede torta que será destruída, simbolizando que a nação estava fora de alinhamento com os princípios de Deus. Em Amós 8:9-10, ele descreve um cenário apocalíptico. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei o sol ir-se abaixo ao meio-dia, e obscurecerei a terra em um dia claro. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentação. Isso é pesado, né? Mas aqui vai uma reflexão importante. O juízo de Deus não é apenas punição, mas também uma oportunidade de arrependimento. Amós estava dando ao povo uma chance de mudar antes que fosse tarde demais. Infelizmente, muitos não ouviram. Isso nos leva a uma pergunta. Será que estamos ouvindo os alertas de Deus em nossas próprias vidas hoje? Para entender melhor, pense no juízo divino como uma espécie de alarme para despertar as pessoas. Deus não quer destruir, mas restaurar. Ele usa advertências para chamar nossa atenção para o que realmente importa. No caso de Israel, o juízo veio porque eles rejeitaram repetidamente as chances de arrependimento. Será que estamos fazendo o mesmo em nossas vidas ou sociedade? Imagine que você está dirigindo em alta velocidade e vê um sinal de perigo à frente. Você pode ignorar o sinal e continuar acelerando, mas isso aumenta o risco de um acidente. Da mesma forma, o juízo divino é como um sinal de alerta. Ele nos chama a parar, refletir e mudar de direção antes que seja tarde demais. E sabe de uma coisa? O juízo de Deus não é algo distante ou abstrato. Ele pode se manifestar de várias formas: crises econômicas, desastres naturais, conflitos sociais. Tudo isso pode ser visto como convites para voltarmos ao caminho certo. Então, qual é o seu papel nisso tudo? Como você pode contribuir para evitar o colapso moral e espiritual da sua comunidade? Agora que entendemos o juízo divino segundo Amós, vamos explorar outro aspecto crucial: a esperança de restauração. Mesmo em meio às advertências, Amós trouxe uma mensagem de renovação. Como isso se aplica a nós hoje? Fica comigo. A esperança de restauração. Promessas de um futuro melhor. Apesar de todas as advertências e denúncias, Amós também trouxe uma mensagem de esperança. Em Amós 9:11-15, ele profetiza sobre a restauração de Israel. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias antigos. Essa promessa fala de um futuro onde a justiça e a paz prevalecerão. Essa mensagem é incrível porque mostra que Deus nunca desiste do seu povo. Mesmo quando Israel estava no fundo do poço, Deus prometeu restaurá-lo. Ele não estava apenas interessado em punir, mas em reconstruir. Essa é uma lição poderosa para nós hoje. Não importa o quão longe tenhamos ido, sempre há esperança de mudança. Mas aqui vai uma reflexão. A restauração prometida por Deus não é automática. Ela exige arrependimento e transformação. Amós estava dizendo: se vocês querem um futuro melhor, precisam mudar agora. Isso nos desafia a pensar: o que precisamos fazer para experimentar essa restauração em nossas vidas e comunidades? Para aplicar isso, pense em áreas da sua vida ou sociedade que precisam de restauração. Talvez seja uma relação rompida, uma injustiça social ou até mesmo uma crise espiritual. O que você pode fazer para começar essa transformação? Lembre-se, pequenos passos podem levar a grandes mudanças. Imagine que você está em uma comunidade onde a violência é um problema grave. Em vez de simplesmente reclamar, você pode se unir a outros para criar programas de prevenção ou apoio às vítimas. Isso é restauração prática. Assim como Amós anunciou a restauração de Israel, nós também podemos ser agentes dessa transformação em nossos contextos. E sabe de uma coisa? A restauração não é apenas para o futuro distante. Ela começa agora mesmo, com as escolhas que fazemos diariamente. Então, qual será o seu primeiro passo rumo à restauração?
onde você pode começar a agir para construir um futuro melhor. Agora que entendemos a mensagem de restauração de Amós, vamos explorar o impacto duradouro de suas palavras. Como elas influenciaram outras gerações e continuam a moldar nosso entendimento da justiça divina. Vamos descobrir no próximo bloco. O legado de Amós, influências na Bíblia e no mundo moderno. As palavras de Amós não ficaram restritas ao seu tempo. Elas ecoaram por gerações e influenciaram profundamente o pensamento bíblico e teológico. Por exemplo, os profetas posteriores, como Isaías e Jeremias, retomaram muitas das ideias de Amós sobre justiça social e juízo divino. Além disso, Jesus Cristo citou diretamente algumas das preocupações de Amós, especialmente sobre misericórdia e justiça. Mas o impacto de Amós não para por aí. Sua mensagem continua relevante no mundo moderno. Movimentos sociais, líderes religiosos e ativistas frequentemente citam Amós como inspiração para lutar contra a opressão e a desigualdade. Por exemplo, Martin Luther King Jr., em seus discursos, frequentemente mencionava: rolarão os juízos como águas e a justiça como ribeiro perene. Essa citação se tornou um lema para a luta pelos direitos civis. Isso nos mostra que Amós não foi apenas um profeta para o seu tempo, mas um farol para todas as épocas. Suas palavras transcendem culturas e gerações, desafiando-nos a buscar um mundo mais justo e compassivo. Mas aqui vai uma pergunta: como podemos manter vivo o legado de Amós hoje? Para responder a isso, pense em como as mensagens de Amós podem ser aplicadas em diferentes áreas da vida moderna. Na política, por exemplo, elas nos desafiam a exigir transparência e justiça dos nossos líderes. Na economia, elas nos lembram de priorizar o bem-estar coletivo em vez de acumular riquezas pessoais. Na religião, elas nos convidam a viver autenticamente, alinhando nossas ações com nossas crenças. Imagine que você está em uma posição de liderança, seja na igreja, no trabalho ou na comunidade. Como você pode usar sua influência para promover justiça e compaixão? Talvez seja criando programas de apoio aos vulneráveis, denunciando práticas corruptas ou simplesmente sendo um exemplo de integridade. Cada pequena ação contribui para perpetuar o legado de Amós. E sabe de uma coisa? O legado de Amós não depende apenas de grandes líderes ou movimentos. Ele começa com cada um de nós. Quando decidimos agir com coragem e integridade, estamos honrando sua memória e mantendo viva sua mensagem. Então, qual será o seu papel no legado de Amós? Agora que exploramos o impacto duradouro de Amós, chegamos ao momento final. O que você vai fazer com tudo isso? Como você pode aplicar essas lições em sua vida e transformar o mundo ao seu redor? Vamos encerrar com uma chamada poderosa para a ação. Imagine que você está em uma posição de liderança, seja na igreja, no trabalho ou na comunidade. Como você pode usar sua influência para promover justiça e compaixão? Talvez seja criando programas de apoio aos vulneráveis, denunciando práticas corruptas ou simplesmente sendo um exemplo de integridade. Cada pequena ação contribui para perpetuar o legado de Amós. E sabe de uma coisa? O legado de Amós não depende apenas de grandes líderes ou movimentos. Ele começa com cada um de nós. Quando decidimos agir com coragem e integridade, estamos honrando sua memória e mantendo viva sua mensagem. Então, qual será o seu papel no legado de Amós? Agora que exploramos o impacto duradouro de Amós, chegamos ao momento final. O que você vai fazer com tudo isso? Como você pode aplicar essas lições em sua vida e transformar o mundo ao seu redor? Vamos encerrar com uma chamada poderosa para a ação.